Hoje eu queria falar sobre ter uma voz própria, mas não no sentido que eu sempre emprego, me referindo à ressonância da voz e à força da voz também, né? E o engajamento físico, muscular, que dá sustentação à voz, dá apoio para você falar, e também num corpo orgânico, naturalmente se expressa. Mas eu quero falar da voz no sentido já da palavra, da fala. Não é que as pessoas que nós conhecemos e que têm uma voz própria, elas também têm uma palavra própria, vamos dizer assim, maneiras de falar que vão se acumulando ao longo dos anos, né? E vão se tornando características dessas pessoas, né? Os grandes escritores são assim. A gente lê, às vezes, uma linha, tem alguns escritores em que essa personalidade vocal é tão forte que basta uma linha, duas, para você reconhecer aquele escritor. Como acontece também nas outras artes. Não é? Um Velázquez na pintura, por exemplo, um Stravinsky na música, enfim, os grandes escritores, os grandes artistas, eu estou falando agora dos maiores, eles têm uma personalidade tão marcante e que se expressa na sua obra que são imediatamente reconhecíveis. O Léon Blois, que de vez em quando eu gravo algum texto dele, que tinha aquelas palavras de fogo, era quase um profeta do Antigo Testamento. E hoje eu queria falar do Nelson Rodrigues, do nosso Nelson, que era um escritor que também tinha uma voz própria e tinha uma característica, certamente pelo teatro dele, né? Porque ele não começou no teatro, ele começou como jornalista, ele era filho de jornalista, né? E já escrevia com 14 anos, já trabalhava em jornal. Mas o teatro dele, onde ele começou a crescer e encontrar, vamos dizer, a sua voz própria, tem uma coisa muito impressionante, é que os textos, os diálogos, eles vêm naturalmente à boca. É como se a construção das frases já nos desse a maneira de dizê-las. Claro que tem variações nisto, mas isso é muito impressionante. Eu dirigi várias peças no Nelson, no curso da universidade, com alunos, né? E sempre era muito evidente essa característica, né? Como o texto do Nelson flui na nossa boca. Isso vale também para as confissões do Nelson, né? A prosa do Nelson, né? Tem muitos escritores que são assim, não é um caso único, mas eu queria falar sobre ele. E hoje eu queria ler um texto, um dos textos mais belos que ele escreveu, que está dentro das confissões. Então o Nelson também tem essa característica que eu acho que é muito importante para nós meditarmos sobre a personalidade própria, né? Ele era alguém que procurava ser verdadeiro na sua escrita. Outro dia eu ainda gravei um texto em que ele dizia isso, né? O trabalho que lhe dava escrever com o coração, com sinceridade. E na década de 70, no início da década, ele morreu no final dessa década, ele escreveu o que ele chamou das suas confissões. Eram crônicas
de jornal em que ele falava da sua vida, da sua biografia e também muitas vezes entrava na discussão política da época, né? Mas tem muitos textos de memórias. Só que você vê que no Nelson Rodrigues a memória e a criação se confundem, não é? Os grandes artistas também são assim, né? O Fellini sempre conta que ele dizia para a mãe dele que ele tinha fugido com o circo quando era criança. E a mãe dele dizia, isso nunca aconteceu, você não fugiu com o circo nada. E ele dizia, não, eu fugi sim. E aí no filme Os Palhaços e Clown, né, ele começa o filme com essa história, né, de um circo sendo armado do lado de fora de casa e ele correndo para ver os artistas montando o circo. Né? Mas enfim, então vamos ao texto do Nelson Rodrigues. Meu Deus, se alguém me perguntasse o que há de mais patético no ser humano, daria a seguinte resposta fulminante: a nudez. Para mim não há nudez intranscendente. Explicarei mais adiante porque um vago decote pode comprometer ao infinito. Mas o que me importa de momento é contar o grande espanto de minha infância. Então veja que aqui já aparecem, você ouve esse parágrafo, você já diz, isso aqui é Nelson Rodrigues. Porque essa expressão, por exemplo, de vez em quando aparece essa frase, se alguém me perguntasse isto ou aquilo, eu responderia, né? No caso aqui, daria a seguinte resposta fulminante. Isso aqui é muito usado, a palavra fulminante aparece com frequência e tem já esse caráter radical mesmo do Nelson Rodrigues, né? Fulminante, né? Por um lado explosivo, né? De repente ele vem com uma imagem que você se assusta. Recentemente, no Correio da Manhã, o Paulo Francis falava na demência insuportável de Dostoiévski. Ele põe entre aspas demência insuportável, mas sabe-se lá o que o Paulo Francis disse sobre Dostoiévski, sobre talvez a loucura mesmo na obra dele, etc., que o Nelson já aproveita e coloca na boca do Paulo Francis essa expressão que nós não sabemos se é literal. Aí diz ele, de acordo, e daí? Outro demente insuportável e de rasgar dinheiro seria Tolstói. Aqui já começa a viajar. E ainda outro que também podia ser amarrado num pé de mesa, o Shakespeare, de Ricardo III. Só o Pedro Calmon não é demente. Entre parênteses, estou divagando outra vez e desculpem. Isso aqui também aparece muito nas crônicas. Ele começa a dizer uma coisa, daí a pouco ele vai viajando, aí ele para e diz assim, mas não era isso que eu queria dizer. E aí ele volta para o que anunciou antes. Aqui ele diz, estou divagando outra vez. Quer dizer, né? Isso é comum. Eis o que eu queria dizer. A palavra demência levou-me a uma loucura antiga, nada literária e até analfabeta. Vejamos. Já contei umas 10 vezes que minha família morava na Rua Alegre, aldeia campista, ao lado de uma farmácia. Na esquina, à esquerda da minha casa, residia um parente do Marechal Hermes da Fonseca. E ao lado havia uma cabeça de porco. Cabeça de porco é uma casa de cômodos, né? Uma casa meio pobre, né? Cômodos de aluguel.
Morava aí com a mãe, por sinal lavadeira, uma moça dos seus 25, 30 anos. A velha era portuguesa e a filha, não sei. Veja essa construção. É típica dele. Ninguém escreve assim, a velha era portuguesa e a filha, vírgula, não sei. Talvez pontuasse, né? A velha era portuguesa, ponto. A filha, vírgula, não sei. Aqui dá a ideia de que não sei equivale a portuguesa, como se ele dissesse a velha era portuguesa e a filha americana. Não é? Então não se constrói, vamos dizer, no português mais padrão, vamos dizer assim, mais neutro, né? O que não é o português de nenhum grande escritor. Você vai encontrar essas características, esses desvios da língua, né, que são mais expressivos, quer dizer, expressam melhor a personalidade e a cosmovisão, o ponto de vista daquele escritor. Voltando, a menina, então, era a doida da rua, do bairro. Não gritava, não agredia nem falava. Ficava no quarto dia e noite, e eu ouvia dizer que tomava banho de bacia, com a mãe ensaboando, esfregando e berrando. Fica quieta, fica quieta. Dizia-se também que a demente tinha horror de banho, entre parênteses, também não sei. Você vê que aqui é bem o jogo da memória, né? E dessa confusão que muitas vezes a gente lembra de algo, né? E ao mesmo tempo a gente não sabe se realmente aconteceu ou se é uma ficção nossa, uma fantasia. Em torno dessa loucura fora montado todo um folclore. E de vez em quando vinha uma comadre e acrescentava mais uma fantasia. Certa vez ouvi uma conversa de vizinhas. Uma das mexeriqueiras contou que a louca, nas noites quentes ou frias, sei lá, tirava a roupa, tudo. E ia assim, nua, até de manhã. De manhã a portuguesa acordava e metia-lhe o chinelo. Você vê, ele cria uma coisa meio onírica aqui, né? Antes dessa louca, dessa moça, né? Que tirava a roupa nas noites quentes, e aí entre parênteses ele põe, ou frias, sei lá. De novo essa ideia de que eu estou falando, são memórias, eu não tenho muita certeza delas. E ele acaba com essa pequena frase que é muito chão, né? É muito... como se daqueles devaneios se caísse no solo. De manhã a portuguesa acordava e metia-lhe o chinelo. Eu ouvi a história de Olho Grande. Por muitos dias e muitas noites, aquilo não me saiu da cabeça. Imaginava a nudez insone, nudez delirante, rodando pelo quarto. Olha que coisa linda. Uma frase curta, né? 3 breves imagens, né? A nudez insone, a nudez delirante e ela rodando pelo quarto. Agora vem o tal grande espanto da minha infância. Até que ele preparou, ele nos deu a imagem dessa louca que morava ali do lado da casa dele. Eu já fizera 7 anos e estava na escola pública. Agora, de novo, ele vai para outra coisa, vai para um detalhe que lhe vem à memória. Alguns alunos levavam merendas suntuárias. Olha que adjetivo maravilhoso para as merendas, que o menino olhava lá, ele vai dizer que ele levava só pão com ovo.
E aquilo não é só maravilhoso, aquilo é suntuário. Lembro-me de um deles comendo, não, ele não é nem pão com ovo que ele levava, ele vê alguém comendo pão com ovo. Aí ele põe pão com ovo, exclamação. E a gema pendia-lhe do beiço, como uma baba amarela. E aqui já vem uma coisa grotesca, né? Que se mistura ao onírico mais, vamos chamar, lírico. Aquilo me apunhalava de inveja. Mas voltando à filha da lavadeira, eu sentia pela demente um certo encanto apavorado. Em casa, as tias avisavam: não vai lá, não vai lá. Mas eu escapulia e, com pouco mais, estava brincando com os meninos da casa de cômodos. Até que tomei coragem. Ele abre um novo parágrafo, porque aqui você percebe, bom, agora vem e repete no início do parágrafo. Tomei coragem, passei a mão no trinco e empurrei a porta. Passei lá um segundo fulminante, de novo a palavra, que é uma das palavras queridas do Nelson. Mas vi, ponto. Só mas vi. A louca estava no fundo do quarto, encostada à parede e nua. Completamente nua. Essa imagem de nudez acuada está ainda agora, neste momento, diante de mim. Agora ele te traz para o presente dele, né? Ele está lá atrás nessa memória e de repente ele diz: aqui nesse momento eu ainda tenho isso guardado, gravado em mim. Não esperei mais, corri. Vejam que são frases curtas aqui que me dão uma locução, né? Mais, como é que se diz isso? Entrecortada, né? Como se estivesse respirando sem fôlego. Não esperei mais. Corri. Entrei em casa tão branco que alguém perguntou: o que é que você tem, menino? Disse, se é que disse. Nada não. Disse, se é que disse. Ele não tem certeza se falou ou não, mas ele não queria conversa. Meti-me na cama. Debaixo do lençol tiritava de vergonha, pena, medo e também nojo. De repente o mundo se enchia de nus. Ele descobre a nudez humana. Cada qual tinha a sua nudez obrigatória. As donas da rua, se tirassem a roupa toda, estariam nuas como a filha da lavadeira. Isso aconteceu em 1918, por aí. Um domingo, 30 e tantos anos depois, estou no portão. Agora dá um salto no tempo, quer dizer, tudo isso aqui era preparação para um segundo assunto, que é muito comum nas crônicas das confissões, especialmente. O Nelson ter 3 assuntos, ele começa com uma coisa e liga com uma segunda, que depois liga com uma terceira e termina, né? Enquadra a coisa, encaixa. Então ele está no portão 30 e tantos anos depois, né? E ouço uma vizinha perguntar a outra vizinha, de janela a janela: sabe quem morreu? A Marilyn Monroe. Morreu? O rádio está dando. Desastre? Suicídio. Ora, quem se mata tem automaticamente o meu amor. E além disso, prefiro as neuróticas. Mais tarde direi por quê. Ele não vai dizer agora. Mas ele era famoso, de vez em quando ele falava das neuróticas, né? Saí do portão, fui comprar cigarros e só pensava na suicida.
Na sua adolescência, Marilyn posou nua para uma folhinha. E esse impudor mercenário foi ao mesmo tempo de uma fulminante eficácia promocional. Do dia para a noite ela se tornou célebre. Célebre e nua. Célebre porque se despira. Daí para Hollywood a distância seria 1 milímetro. A folhinha correu o mundo. Foi desejada em todos os idiomas. Olha que maravilha. Quer dizer, em vez de ele falar no corpo, não é, que é o que deseja de fato, né? Se bem que a imaginação, né, desejo, né, ela alimenta o desejo, né? E a linguagem também. Então ele de repente coloca a linguagem aqui, né? Mas usando como um substituto, né, por todos os povos. Foi desejada em todos os idiomas. Nos botecos de Bombaim, quer dizer, boteco é uma expressão tipicamente brasileira, né? A gente não pensaria em dizer num boteco de Bombaim, ou do Cairo, ou de Singapura. Os paus d'água, outra expressão puramente brasileira, sonhavam com o frescor implacável de sua nudez. Esse implacável lembra o fulminante, né? Esses adjetivos que o Nelson usava que eram muito fortes, né? Ao mesmo tempo ela se tornava uma grande atriz. Trabalhou com Sir Laurence Olivier. Não sei se antes ou depois casou-se com Arthur Miller. Pouco importava o marido, o homem. O que a fascinou foi o grande dramaturgo. Aí entre parênteses. Falso grande dramaturgo e pulha da pior espécie. Aqui já entra com uma crítica, né, com um comentário de escritor. Né, hoje a gente diria uma polêmica cultural, né, uma crítica cultural. Tudo espantosamente inútil. Se ela fosse nomeada Rainha da Inglaterra ou promovida a Madame Curie, quer dizer, nomear alguém de rainha, né, da Inglaterra, ele não se contenta em dizer se ela fosse rainha da... Não, se ela fosse nomeada, como se uma rainha fosse nomeada Rainha da Inglaterra, ou então promovida a Madame Curie, ou carregada num andor, daria no mesmo. Nenhuma coroa, nenhuma estrela, nenhum manto, nada a salvaria da sua própria nudez. Até que num sábado ou num domingo ela se matou. A besta do Arthur Miller não entendeu nada. Fez uma peça infame. De seu texto salva-se apenas uma única e escassa passagem. É quando Marilyn Monroe, de 4, berra: "Eu queria ser maravilhosa, eu queria ser maravilhosa." Para morrer, Marilyn despiu-se como na folhinha. E morreu nua. Morreu folhinha. Vocês percebem que ele prepara isto, né? Quer dizer, ele tece mesmo, né? Texto é tessitura, né? Ele cita lá o Arthur Miller um pouquinho antes para voltar aqui. Quero que vocês me entendam. São dois nus justapostos. A demente de Aldeia Campista e a estrela de Hollywood. Essa relação é de uma nitidez apavorante, sem nenhum mistério. Não importa que uma seja doida e a outra não. Ou por outra, que uma seja doida e a outra também. Na minha memória, uma e outra estão unidas como se fossem, Deus me livre, duas lésbicas. E há uma terceira figura que acho igualmente desesperadora. A do biquíni.
Sou um obsessivo. E houve alguém, se não me engano, Cláudio Melo e Souza, que me chamou de flor de obsessão. E ele gostava de repetir isso, né? Era a própria obsessão voltando, né? Exato, exato, e graças a Deus. O que dá ao homem um mínimo de unidade interior é a soma de suas obsessões. Isso é, de uma certa forma, uma síntese do que eu estou falando hoje aqui com você, né? A soma das suas obsessões é que vai criar essa cosmovisão e essa expressão pessoal. Eu estou vendo assim, do fundo do meu coração, com todos os meus defeitos também, minhas virtudes, minha história, minhas fantasias, minhas frustrações. Pois o biquíni é o meu cotidiano espanto. Todos os dias o meu táxi vai do Forte ao Leme, seguindo a mesma orla de umbigos. Não sei qual das três é a mais humilhada. A louca da Rua Alegre, Marilyn Monroe, ou a moça do biquíni. Diria que a atriz merece a desculpa apiedada do impudor mercenário. Posso até insinuar que foi a ordem capitalista que a despiu. Mas o biquíni é a folhinha de graça, a folhinha não gratificada, a folhinha sem cachê. Sei que falando assim lembro talvez o pastor de chuva antes do pecado. Aqui ele faz uma referência a uma peça, né? Não faz mal. Vivo a dizer que considero o ridículo uma das minhas dimensões mais válidas. O medo do ridículo gera as piores doenças psicológicas. Mas falei e não estava dizendo o essencial. Vejam que ele ainda volta com... E isso é comum, de vez em quando ele diz, como antes ele dizia, mas não era isso que eu queria dizer. Às vezes ele usa isso também, mas falei e não estava dizendo o essencial. Ouçam. Marilyn Monroe morreu porque se despiu sem amor. E aí está a palavra, amor, amor. Foi o remorso, foi a humilhação da nudez sem amor. Só o ser amado tem o direito de olhar um simples decote. É apenas um decote, mas só o ser amado pode olhar a linha nítida, tão nítida, que separa os seios. Você vê que aqui no final, né, ele faz a ligação ali entre a louca e a Marilyn Monroe antes, né? Aí quando ele entra no biquíni, ele compara a moça do biquíni com as outras duas, né? Mas só faz o comentário sobre a atriz, não comenta da louca da Rua Alegre, né? Mas para depois mergulhar no que ele diz aqui, né? Não estava dizendo o essencial. E aí ele entra, o essencial é o amor. Marilyn Monroe morreu porque se despiu sem amor. Então é isto por hoje. Eu estou pensando em fazer um curso, uma apresentação de Nelson Rodrigues, lendo trechos da obra dele, tanto assim do teatro, né, dando para as pessoas uma ideia da obra rica e complexa, cheia de gêneros, né? Mesmo dentro do teatro dele, tem gêneros distintos, apesar da gente sempre identificar a voz do Nelson, né? Sobre as confissões, os heteronômios dele, né? Ele tinha a Mirna, por exemplo, né? Que era uma consultora sentimental. Enfim, fazer uma apresentação da obra do Nelson
dos romances também, né? E dos folhetins também, né? Romances em forma de folhetim, como Dostoiévski escrevia, né? Então, se você acha que é interessante, você gostaria de ver, de acompanhar esse curso, acho que seria o quê? Umas 5 aulas, 5, 6 aulas, dá para dar esse painel do Nelson Rodrigues. Comenta aqui embaixo nos comentários se te interessa, não é porque eu estou pensando em fazê-lo, tá bom? Por hoje é isto, que Deus abençoe.